Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós iremos abordar mais sobre o nosso método de trabalho, né? Falando um pouco mais sobre isso. Porque assim, vocês já pararam para pensar que as pessoas fazem treino, fazem dieta e a maioria não tem um resultado duradouro? Será que esse problema está no treino, está na dieta ou está na falta do acompanhamento? Porque hoje com essa evolução aí das, da internet, né? Das redes sociais aí, talvez as pessoas tentam, né? Ainda buscam e ousam arriscarem sozinha e acaba não tendo, né? Aquele resultado que se leva, né? Por muito tempo. Não é qualquer situaçãozinha que vai fazer você perder aquele ganho. Quantas vezes você já começou um plano motivado e parou porque não tinha ninguém ali para te ajudar a decidir, não te ajudou a te dar um melhor caminho, não te ajudou a... Falando uma palavra-chave motivacional, né? E acaba que isso vai acabando que você mesmo vai se sabotando, né? Porque não tem uma pessoa ali para te cobrar um resultado, ao mesmo tempo não tem uma pessoa para te dar um novo estímulo, e você na mesmice ali acaba que você vai se sabotando e entrando nesse platô, né? E não desenvolvendo e não tendo aquele resultado que eu almejo. E aí é por isso que nós entramos nessa história, oferecendo um método, né? Que nós criamos, que é o método Restart, junto com acompanhamento de atendimento Prime, que você não fica sozinho em nenhum momento. E ainda você tem médico, nutricionista e um personal à sua disposição para montar todos os seus protocolos e uma pessoa para estar ali diariamente via WhatsApp perguntando como foi sua alimentação, como está sua dieta, como foi seu treino, como que está evoluindo, como que você está se sentindo, né? E até mesmo no dia que nem precisar perguntar isso, porque você automaticamente vai dar o seu feedback, ele te falar uma palavra motivacional ali para você estar sempre caminhando. Então, é mais ou menos isso o que nós tentamos entregar para o nosso cliente, né? Aluno paciente. E aí acaba que nós conversarmos e eu conversar também com um novo gestor, um novo mentor que está nos ajudando, a pergunta mais comum: você prefere continuar assim ou você tem vontade de ter um acompanhamento para ter o resultado, aquele resultado total que é almejado e esperado por você? E nessa busca nós estamos desenvolvendo esse trabalho. E aí o ponto-chave do nosso nome, método Restart, é isso: para você dar um ponto de recomeço. Você esquecer tudo aquilo que você fazia, se era errado, se era certo, se era o correto, se não era, se tinha dieta, se não tinha, se tinha periodização de treino ou não. Você vai esquecer tudo isso e vai dar um recomeço. Por isso que acabou que encaixou bem o nome do nosso método com o que nós almeja e o que nós pretendemos nos passar para esses clientes. Exatamente, né? Hoje, você falou, né, nesse mundo aí de esse tanto de informação, as pessoas acabam se confundindo, né? Eles buscam um método, mas não conseguem, porque toda hora é uma informação diferente. Aí você olha uma blogueira treinando
inferior todo dia, postando receita fitness que ajuda mais a sabotar a dieta do que agregar. Então, o método Restart aí vai ajudar muita gente. Samir, por que você acha que tantas pessoas desistem de planos de treino e dieta, mesmo com orientação inicial? O treino até que não, mas a dieta nós percebemos muito, né? Que o pessoal vem desistindo muito. Porque acaba que eu acredito que seja o mais difícil de você conseguir fazer, principalmente sozinho. Então não é fácil na hora que a pessoa ainda está sentada na sua frente, os desejos dela fazer isso ainda é muito bom, tá ali na adrenalina é muito bom, mas na hora de pôr em prática não é fácil, não é para qualquer um, realmente é difícil. Você ter aquela disciplina de comer só a quantidade que tá ali, sem beliscar, sem repetir, né? Se organizar. Ou até mesmo comer tudo que foi proposto, porque não é só a pessoa com perca de peso, mas tem a pessoa também que quer ganhar peso, então não é só comer pouco, também dá conta de comer o que tem que ser, né? O que tem que comer. Então, são os obstáculos que tem, que eu acho que com a pessoa te ajudando e monitorando já é difícil, pensa sozinho. Exatamente. Samir, o que diferencia o método Restart Prime de um atendimento tradicional? Então, esse é o que nós acabamos de falar. Você vai ter um médico para ver toda a sua parte nutricional, toda a sua parte hormonal, né? Ele vai pedir os exames e vai te dar um cheque de como tá seus hormônios e vitaminas e etc. Vai ter um nutricionista para fazer o complemento desses manipulados e montar o seu plano alimentar. Vai ter o personal para montar a sua periodização de treino de acordo com a sua individualidade diária. E via WhatsApp nós temos um time preparado para todos os dias te pedir um feedback e te dar uma motivação que tem alguém ali torcendo pelo seu resultado. Qual o impacto de ter ajustes semanais ou diários na alimentação comparado a uma dieta fixa por meses? Na verdade, não vai ter ajustes diários, nem semanais. Na verdade, nós vamos ajudar essa pessoa a seguir a dieta. Porque na dieta mesmo já tem o que a gente chamamos de substituições. Então, cada refeição a gente sempre coloca de 2 a 3 substituições para não ficar monótono. Então, mas acaba que a pessoa sozinha se perde. Quando vê tudo aquilo escrito ali, fica ali perdida, talvez no colocar os alimentos, né? Será que eu coloco esse com esse aqui, vai ficar bom? Então, talvez as dicas que nós podemos dar de receitas dentro daquelas opções que ele já tem na dieta dele, ajuda ele abrir a mente dele ali para aquilo que ele não estava enxergando. Talvez lá estava escrito todas as substituições, mas ele não conseguia enxergar esse alimento pronto ali para ele comer. Ele falava, mas aquele prato, né? Parece que isso aqui não está combinando. Ele não conseguia fazer uma combinação interessante para ficar uma coisa palatável. Então, talvez seria isso uma dica importante para a pessoa conseguir não sair da dieta e tá sempre ali sem enjoar, não enjoando de fazer só o mesmo, com medo de fazer aquela substituição ali e não ficar algo palatável. E no treino? Como será esse acompanhamento diário com essa ajuda? Então, o treino funciona assim. O aplicativo que vai para ele já tem
a demonstração da execução do exercício. Porém, se ele ainda tiver dúvida, se ele ainda não sentir confiança de executar, ele pode filmar e nos mandar e me mandar, que eu vou ajustar da melhor forma a execução dele fazendo. Ele vai filmar ele executando e eu vou dar os ajustes necessários para ele executar melhor possível aquele exercício. Talvez ele chegou ali e deu aquela bordada no sofá, talvez na hora que a gente perguntar se ele já foi pro treino, anima ele. Então talvez um dia que seria perdido, ele acaba não perdendo o treino, porque nós entramos em contato, nós fizemos um contato e motivou e fez ele lembrar que ele tem que, né, que fazer o negócio acontecer. Então são detalhes que acaba que muda, né? Talvez não teria ninguém para falar assim, e aí, meu parceiro, vamos, né? Que é o que acontece muito no presencial, né? Você pode ver que muita gente não te dá o bolo porque ela sabe que ela tem um compromisso com você, né? E hoje acaba que o trabalho não fica mais só na empresa, né? Devido a esse WhatsApp e essas mídias sociais, redes sociais, acaba que você leva o seu trabalho, cara. É um cliente que não terminou e vai embora, e você tá chegando na sua casa e ele tirou uma dúvida, como que você não vai responder? Mesmo que você você separa, põe business e pessoal, mas assim mesmo, pô, ali, você tá fechando uma negociação grande. Pô, o cara te faz uma pergunta, você não vai responder? Lógico que você vai. Então não tem jeito de você desligar. Agora, só se você deixa o celular lá na empresa. Agora, caso contrário, a pessoa leva o serviço para casa, não tem jeito. Então acaba que você se programa, fala assim, não, 16 horas eu vou para academia. E você vai naquele negócio ali e começa a responder, principalmente quem trabalha em casa, né, no home office, vai respondendo, na hora que você vê já é 4h30. E você tá ali enrolado, você nem trocou de roupa ainda. Então acontece muito. Então tem esses detalhes. Você acha que a maioria das pessoas entende que saúde e estética precisam andar juntas? Hoje eu acredito. Depois dessa pandemia que tivemos, nós percebemos que mudou totalmente a visão em questão de academia. Você pode ver que a academia, o que mais tem hoje na cidade é academia. Antigamente era fast food, hoje mais tem academia. O que tem de franquia e academia abrindo não é brincadeira, né? Então, e nos cheia, horários pico, lotada, e todas né? estão cheias. Então, eu falo que hoje eu chego 5 horas da manhã para dar aula, a academia tá bem movimentada. Então, eu entendo que depois da pandemia o pessoal deu uma alertada que precisa para a saúde. Mas se você já está indo para a saúde... Unir a estética, né? Unir a estética é ótimo, né? Então, né? Aí já é diferente. Nós não estamos falando de atleta. Nós não estamos falando de corpo de atleta, que negócio, né? Não, nós estamos falando de você já está lá melhorando a saúde, já está fazendo a parada ali para melhorar a saúde. Dá um grau no visual ali, não custa nada. Aí. Já uma roupa que vai cair melhor. Já está juntando a fome com a vontade de comer. Ué. Exato. E para quem já tentou de tudo e não conseguiu resultado, como o método Restart Prime entra? Exatamente nesse ponto. Porque nós vamos mudar tudo aquilo que ele fazia de errado. Nós vamos resetar e dar um novo começo. Nós vamos pontuar o caminho para ele seguir. E vamos ajudar ele a traçar esse caminho. Então, é o que o cara precisa, entendeu? Mesmo que ele já tenha, né, esse ponto negativo na sua cabeça ali, que não deu certo algumas outras vezes, mas na hora que ele olhar no espelho ali e ver aquela barriguinha incomodando, ele vai querer. Querer, ele sempre vai querer. Então falta só a equipe certa para dar o caminho, o pontapé reinicial. Qual a importância do acompanhamento psicológico e motivacional nesse processo?
Então, é onde entra diariamente essa questão de nós perguntarmos ali como que foi o treino, como que ele está conseguindo manter a dieta, ele dar um feedback que não está conseguindo ou está com alguma dificuldade e nós podemos dar um caminho mais fácil e motivar ele a não desistir. Então, todos esses aspectos que talvez sozinho, ele ia pensar ali e talvez de uma maneira pessimista, ele ia acabar se entregando, né, ao prazer, ao prazeres de, de sair da dieta, de, de quebrar aquele, aquela situação que ele já estava vindo. Então, tendo um trabalho junto, conversando ali com ele todos os dias, ele se sente ali mais já amparado, ele se sente ali naquela situação ali que tem uma pessoa que está junto com ele. Então, isso ajuda bastante nessa questão bem psicológica mesmo e não deixar ser sabotado, né? Porque a questão de ser sabotado é o que mais acontece. Então, eu penso que dessa forma vai ajudar ele a dar essa segurada, que ele podia, né, dar aquela deslizada ali e ir para um, mas aí a gente tendo essa conversa diária com ele, ele vai segurar a onda dele para ele não deixar. Quais tipos de clientes se beneficiam mais do Prime? Não, é para todas as pessoas que queiram uma mudança estética corporal, né? Geralmente o meu público né, pessoas de 20 a 35, 40 anos, mas a gente tá aberto para todo público. Quem tiver interesse de dar o pontapé aí e Quem está necessitando, né? mudar a vida e colocar, né, melhorar aí a estética corporal, melhorar a qualidade de vida. O que você acha que mais surpreende quem entra no Restart Prime? Mas o que mais surpreende é essa situação completa, né? Porque o normal seria você ir em 2 lugares, né? E ainda fazer mais contato com um terceiro, que seria o personal. Então, primeiro você teria que ir até uma clínica, procurar um nutricionista, um nutrólogo, né? Para aí, primeiramente, ele ia te passar os exames, aí você ia voltar, fazer uma consulta, para aí sim ele te passar todo, né? Então, aí saiu dali, você ia procurar um nutricionista, ia até esse consultório do nutricionista para fazer uma consulta, para aí sim ele te entregar essa dieta, esse plano alimentar, e aí depois você procurar um personal para montar o seu treino, fazer todo. Então, nós estamos encurtando todo esse trajeto que você ia fazer. Você teria que passar por 3 lugares para aí sim, né, ter organizar seus protocolos para aí sim dar o pontapé inicial né, nessa nova jornada, e ainda só teria um retorno de 30 dias com todos os 3 profissionais. Nós iríamos ter a nossa diferença é que nós vamos ter um contato ali bacana durante diário ali, diferente de você ter que apresentar resultado e ter que tirar suas dúvidas só daqui 30 dias, que seria o retorno de cada consulta. Se tivesse que resumir o Restart Prime em uma frase, qual seria? O restart é o fim do ciclo, é o fim de um ciclo vicioso para o reinício de um ciclo novo. Na verdade, é o fim de um ciclo vicioso para o reinício de um novo caminho, né? Então, você vai sair daquele ciclo vicioso que você estava, né? Onde não estava tendo resultado, não estava chegando nos seus objetivos, estava ali sem motivação, porque não conseguia. E aí nós vamos
né, te tirar desse vício, desse ciclo, dar um reinício a um novo, né, a um novo acompanhamento aí para você chegar nesse resultado que você tanto almeja. Falando em resultado, a partir do pontapé inicial, quantos dias aproximadamente o paciente, aluno, vai conseguir ver uma resposta? Então, o plano Restart, ele vai funcionar com planos de 60 dias, porque nós entendemos que o corpo leva algumas fases para poder ir acontecendo as mudanças, né? Então, a primeira fase é a fase que você vai desintoxicar e vai passar aquela fase de dor, vai passar aquela fase de adaptação da dieta, né? E aí depois você vai melhorando a sua alimentação e o seu treino e o consumo de líquido, de água. Você vai sair daquele processo inflamatório que você estava. E aí, mas dando continuidade, você vai começar a ter uma mudança na questão de melhorar a sua ingestão calórica, porque você foi adaptando a uma nova forma de se alimentar. Então, se você comia 2, 3 vezes por dia, você vai passar a comer 4 vezes ao dia, alimento ali limpo, né, na quantidade que você precisa de macronutrientes. Isso vai fazer com que o seu metabolismo vai acelerar. Então, você acelerando o seu metabolismo, você vai conseguir treinar melhor. Você conseguindo treinar melhor, você vai ter um gasto calórico maior, você vai ter um rendimento melhor no seu treino. Então, você tendo um rendimento melhor no seu treino, automaticamente esse corpo já nesse período de desinflamado, você vai começar a ver bastante resultado. As suas roupas vai começar a ficar mais larga, você vai sentir já melhora no seu cardiorrespiratório, você vai sentir melhora no seu dia a dia e você vai começar a se sentir mais confiante na situação de fazer a dieta, de treinar, de melhorar todos os seus aspectos familiar. Então, isso vai ser os primeiros pontos que acontecem geralmente no primeiro mês, e já no segundo mês você vai dar um impacto bastante na questão visual do seu estética corporal. Então, nós colocamos ele com 60 dias para justamente a pessoa ver essas mudanças. Não, porque talvez só as primeiras mudanças estava pouco para esse paciente. Então, nós entendemos que 60 dias seria melhor para ela começar a ver essa ideia de mudança estética corporal, para ela gostar do processo. E assim, esse processo fidelizar e ele continuar. Exatamente. Você quer complementar alguma coisa sobre o método? Assim, são coisas que nós estamos vindo na medida, no caminhar dos dias, colocando em prática, né? Então, as coisas têm que se acontecendo e sólidas, né? Então, para que tudo aconteça de forma reta e consistente, ela tem que ser feita devagar e com bastante solidez. Então é isso que nós estamos tentando. Nós estamos aos poucos estruturando a equipe, nós estamos estruturando nossas mídias sociais e nós estamos aqui aos poucos demonstrando e apresentando, né, como que é esse novo método que nós vemos agora começar a desenvolver. Então, aos poucos você já vai começar a ver nas nossas redes sociais, né, esse novo método sendo colocado em prática, né? E aí, para isso acontecer junto com a procura, né? Que aí vai começar a ver a procura a respeito desse novo método e a gente já está com a bagagem ali, todo meio de campo ali pronto para atender bem e resolver bem todos esses pacientes, clientes que nos procurar. É uma forma agora que nós estamos desenvolvendo. Eu já tenho 15 anos, né, que estou nessa área e já vi de tudo, já vi muita forma, eu já venho trabalhando já com uma forma bem sólida,
Mas o que os mentores tentou nos apresentar foi essa nova ideia de identidade, né? Porque nós talvez já passamos isso, mas ainda não tinha total concretizado um método para dar né, esse boom do negócio, essa virada de chave. Então é o que nós estamos acreditando que vai ser o fator predominante aí para esse negócio acontecer bem engrenado, igual nós vemos aqui explicando para vocês, me demonstrando. Então, assim, Abrangindo mais pessoas, né? Levando mais resultados. então nós estamos bem otimista com essa nova situação. Certo. Então vamos falar um pouquinho de treino. Vamos. O que você acha que é mais difícil? Treinar um iniciante ou um avançado? Ou montar, né, um treino para iniciante ou avançado? Talvez o avançado, dependendo de onde ele vem, né, e de como ele vem. Porque dependendo de como ele vem com bastante, nós podemos dizer, vícios, né? Que acaba sendo difícil de nós podermos passar novos métodos, acaba sendo difícil nós tirar alguns erros que ele comete, né? Algumas roubadas, algumas más execução, alguns posicionamentos que gera ele poder não utilizar o músculo alvo e sim vários outros músculos. Tirar aquela intensidade também que eles têm, né? E a maioria não chega a desenvolver uma consciência corporal, que é um dos principais fatores que eu vejo de mais importante no treino, e isso dificulta muito, porque ele tem muito tempo que treina, já é avançado, já pega uma carga interessante e fica difícil você manipular ele umas variáveis, porque ele é fechado ali para aquela situação. Ele fala, não, eu gosto desse. Aí você vai passar um outro supino para ele. Não, mas eu não vou fazer supino reto. Como que eu vou treinar peito e não vou fazer supino reto? Entendeu? Então, assim, fala, não, mas você não precisa fazer supino reto todas as vezes. Pelo contrário, eu vou te mostrar que se você fazer um supino com halteres, você vai ser muito melhor, porque você vai conseguir, né, Gerar um novo estímulo. gerar um novo estímulo, vai ter o equilíbrio, vai ter a questão de se você poder movimentar não só para cima e para baixo, mas também fechando e abrindo. Então é novos estímulos ali que ele pode dar uma variada para poder recrutar novas fibras que não estavam sendo recrutadas. Mas até você explicar isso para ele, falar, não, calma, não é que você vai ficar sem fazer, mas também você não precisa fazer todo o treino o supino reto, entendeu? Então tem algumas coisas que é bem complicada. Que devo priorizar quando entro na academia? Cara, eu acho que priorizar... O iniciante é difícil, né? Não, Pra eu falar acho que, assim, vai priorizar. na verdade, não, eu acho que não é priorizar. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito sem disciplina. Então, assim, eu percebo que o fato de você falar para ela que ela tem que fazer isso, parece que dá a entender ela que você está mandando ela fazer algo. E elas não querem ter essas pessoas que fazem isso com elas. Hoje as pessoas têm essa bobeira de achar que são dependentes e não aceita ninguém falar o que eles têm que fazer. Eu falo isso porque algumas postagens que nós fazemos, a maioria fala, eu treino o que eu quiser. Muitas pessoas respondem assim, eu treino o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. Então, assim, a gente percebe que a maioria das falas é assim. Eu treino porque eu quero, eu treino o que eu quiser. Então, tem muito isso, entendeu? Então, na hora que você fala, não, mas por que você está fazendo esse exercício? Não faz sentido você estar treinando esse grupo muscular, você fazer esse exercício. Não, mas eu vou fazer, eu quero fazer ele. Entendeu? Então, é muito disso. Então, as pessoas não entendem
ela viu uma blogueira fazendo, ela viu uma pessoa fazendo, ela viu alguém fazendo, achou interessante e foi fazer. Não sabe para que serve, não sabe qual a finalidade, não sabe nem que música está pegando, entendeu? E está lá fazendo. Então, assim, é isso que é o que mais a gente percebe. Então, esse é o ruim. E mesmo quando a gente passa um treino online, a gente percebe muito. Por exemplo, tem alunos que a gente passa o treino online, mas eles treinam na mesma academia que eu estou dando aula de personal. Então, se você fica acompanhando ali, você acaba vendo ele fazer um ou outro que não tá. Mas Eu não passei isso. não tinha esse exercício na periodização dele. E aí, na hora que você vai lá, dá uma abordagem, eu falo, é porque... Eu gosto. É porque eu gosto desse aqui, eu acho que ele pega tão bem, entendeu? Então as pessoas têm esses costumezinhos. Então aí acaba que fica essa situação, assim, boba mas eu já fiz isso, mas eu já fiz 3 de 12, mas quem disse que era assim? Quem disse que era isso? Quem disse, por que você acha que é assim? Entendeu? Então acontece muito isso. Então eu acho que as pessoas têm que tirar essa idiotice da cabeça, né, que a gente não está mandando ela fazer nada. Nós estamos periodizando um treino para ela de acordo com o que ela pediu. Mas respeitando o que tem que ser respeitado, respeitando o descanso muscular, respeitando a quantidade, o tempo de treino, respeitando tudo aquilo que tem que ser respeitado. Então eu percebo muito. Então, tem umas pessoas que têm uns más costumes que passam o treino, mas o treino é só esse, o treino é só isso, o treino é isso. Então, assim, elas não têm essa disciplina né, de respeitar essa hierarquia, esse comprometimento. O seu conhecimento, né? Então, assim, eles acham que o que eles pesquisou ali talvez é até mais sábio do que a gente passou. Exatamente. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a pessoa tinha que focar no que foi passado para ela fazer. E não ficar inventando modinha. O que é consciência corporal e como desenvolver? Então, consciência corporal é o fato da pessoa conseguir sentir o estímulo que está sendo dado naquele músculo-alvo. Então, se eu estou treinando peito, eu vou fazer os ajustes necessários para tirar os outros músculos, né? E sentir só ali, não sentir só, mas tentar jogar 80% do estímulo no músculo que é para ser trabalhado, né? Então eu vou fazer um supino reto. Se eu levantar meus cotovelos, eu vou recrutar mais os meus ombros. Então o certo é eu abaixar um pouco, colocar os meus cotovelos abaixo dos ombros, para que eu possa enfatizar mais peitoral. Se eu pego mais aberto, eu recruto mais o tríceps. Se eu pego mais fechado, eu também recruto mais o tríceps. Então eu tenho que pegar aqui numa medida de mais ou menos do cotovelo de 90 graus para mim tentar tirar o tríceps da jogada. Eu não vou tirar ele 100%, mas eu vou tirar o máximo possível para que eu consiga jogar o maior carga no estímulo do peito. Então é sobre isso. Então, se eu pegar muito fechadinho aqui, eu acabo pegando muito tríceps e não jogando o estímulo que eu quero. Aí o cara põe a carga, fecha aqui para ele jogar o tríceps na parada e acaba que ele não adiantou nada ele aumentar a carga, que a carga que ele aumentou foi pro tríceps. Então é sobre isso. Então é você fazer o ajuste para você jogar o estímulo no músculo que está sendo alvo. Então, esse é o diferencial. Então, quando você vai fazer a puxada, você abduzir as escápulas para você ir sentindo o seu dorsal, não abrir demais, também para não usar muito bíceps, não fechar demais também. Então, tudo tem Então, não quer dizer que aquela barra daquele tamanho... Você tem que usar ela a puxada daquele tamanho, você tem que pegar o mais aberto possível, porque quanto mais aberto eu pegar, mais largo vai ficar minhas costas. Não existe isso.
Não existe. É porque tem pessoas que têm envergadura maior e tem pessoas que têm envergadura menor. Então, cada um tem que respeitar a sua envergadura. O cara da academia não ia fazer uma barra para cada um. Então, ele fez uma barra que dá para todos fazerem. Então, não é quer dizer que a barra é daquele tamanho que você tem que pegar a mais aberto possível. Então, por isso você precisa de uma pessoa para te orientar. Então, você tem o lugar certo de você pegar para tirar o bíceps da jogada, para tirar outros músculos da jogada e você conseguir jogar o estímulo no dorsal. Então, é sobre isso que a gente. É a consciência, a gente chama de consciência corporal. É a consciência de você conseguir jogar o estímulo no músculo alvo, no músculo que está sendo trabalhado. Como saber se estou treinando na intensidade correta? Tem como saber? Tem. É assim, se tiver o relógio de monitoração cardíaca, lá nós conseguimos ter, né, um monitoramento, né, de um, dependendo da idade, né, a gente ter um parâmetro ali de intensidade. Porém, na musculação, como é uma atividade anaeróbica, né? Então, como é uma atividade anaeróbica, você percebe mais a intensidade pela execução versus carga. Então, se você fazer a repetição com a carga interessante que você vai fazer, a quantidade ali que nós estipulamos, por exemplo, se a pessoa está iniciante ou intermediário, nós colocamos ali 4 séries de 8 a 12 repetições. Por que nós colocamos de 8 a 12 repetições? Para ela ter o parâmetro de 10 é o ponto-alvo. Porque se ela fazer menos de 8, está muito pesado. Se ela fazer mais do que 12, está leve. Então, dessa forma, a pessoa vai conseguir achar uma carga que ela vai fazer com a intensidade interessante. Então, ela vai pôr a carga e ela tem que fazer no máximo 10. Então, ela vai ficar ali 9, 10 e 11. É o ideal. Então, se nós colocamos 4 vezes de 8 a 10 repetições, então ela pode começar na primeira fazendo 11, a segunda faz sair umas 10 e fazendo o exercício bem executado, sem o medo, fazendo com força, dando o seu máximo, e, né? Isso é uma intensidade. Então vai gerar intensidade dessa forma. Agora, se ela põe uma carga que ela conseguiria fazer fácil 20 repetições e fez só 12, não vai gerar intensidade, entende? Né? Então é mais ou menos isso, é a pessoa entender que a carga também, existe a carga dela. Não é a carga minha que ela tem que copiar, não é a carga do fulano, é a carga dela. Então, para ela achar o RPM dela, ela tem que fazer o exercício na intensidade correta. Como que é a intensidade correta? Respeitar o que está escrito lá. Então, se ela entender o que está escrito lá, ela vai conseguir treinar com intensidade e achar a carga dela. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, ali, ela fez ali, numa carga que ela vai fazer no máximo 10 repetições, pode ter certeza que o treino dela vai ser intenso. E também não deixar um descanso muito longo. Nós entendemos que para a hipertrofia existe aí um descanso que varia entre de 40, né, de 40 a 1 minuto e 20, dependendo de qual músculo está sendo Executar. tá sendo abordado. Então, se, por exemplo, se eu estou treinando quadríceps, que é um músculo grande, que eu vou pôr uma carga maior, eu dou aí 1 minuto e 20, no máximo 1 minuto e meio. Agora, se eu estou fazendo um exercício com músculo menor, um bíceps, um tríceps, eu posso dar aí o distância de 40, 50 segundos, tá ótimo. Entendeu? Então, se eu respeitar esses detalhes que estão escritos lá no treino, eu vou gerar intensidade. Eu vou gerar aquele pump. Agora, você vê as pessoas, ela faz uma,
Ela pôs uma carga aqui que ela fazia 20 facilmente. Aí ela pegou, fez 15 repetição, soltou, pegou o celular, ficou lá 3 minutos. Aí depois pega de novo. Então não vai gerar intensidade, não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Então assim, tem muitas pessoas que treinam 40 minutos comigo e tem uma transformação em 2 meses que desacredita. Eu falo, mas gente, o que acontece? Eu treinava 2 horas. Eu falei, não, você não treinava 2 horas. Você vinha pra academia e embromava 2 horas. Entendeu? Porque você não punha carga, você não respeitava o descanso, você não respeitava tudo que tinha que ter respeitado. E eu, pelo fato de não conversar, eu faço você respeitar e faço você chegar no seu limite. E isso te gera intensidade. Gerou intensidade, vai gerar resultado. Musculação é muito bom. Musculação é tão bom que até errado dá resultado. Gera consequência, mas dá resultado. Então, a musculação é tão interessante que até errado gera resultado. Gera uma consequência, mas gera resultado. Por hora é só. Eu tinha umas aqui de nutrição, mas eu acho que tá muito extensa. Nosso tempo já tá limitado. Nós queríamos destrinchar um pouco hoje sobre esse método, né? Para dar mais essa abertura aí sobre como vai ser essa nova ideia que nós estamos preparando aí para começar a dar o play. E eu acho que foi bem explicado. Eu acho que dá para o pessoal aí com esse podcast aí conseguir entender bem para nós podermos estruturar já e dar o pontapé inicial. E a gente vai soltar, né, também nas redes sociais, né, mais Vai. outros conteúdos. Então é isso. Por hoje é só. Obrigado. Tamo junto.